Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre verbos irregulares. O que seriam esses tais de verbos irregulares? Antes da gente entrar nesse assunto, nós vamos ter que rever alguns conteúdos que vão ser importantes para a gente entender sobre este novo assunto. Primeiro, vamos lembrar o que estudamos até agora? A gente estudou os tempos verbais do modo indicativo. Antes da gente entrar no modo indicativo, nós vimos que existem outros modos verbais em língua portuguesa e eles determinam a forma como o verbo se coloca dentro de um determinado contexto. E aí a gente estudou os modos do indicativo, que são aqueles verbos que indicam, que sinalizam algo. E aí a gente viu que são 6 os tempos verbais deste modo. Vocês lembram quais são? São 3 pretéritos: pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, o presente e 2 futuros. Futuro do presente, futuro do pretérito. Até aqui eu espero que tudo isso esteja na ponta da língua de vocês. Imagino que na hora de conjugar os verbos, vocês devem ter notado que alguns deles mudavam um pouquinho quanto à sua forma, quanto à sua estrutura. Às vezes essa mudança nos causava certas dúvidas, certa dificuldade. Será que isso está certo? Será que isso não está certo? Pois bem, caso tu tenha encontrado dificuldade para fazer a conjugação verbal neste modo, é porque com certeza tu estava diante de um verbo irregular. Mas antes de começarmos a conjugar esses verbos, a gente estudou lá no nono ano os processos de formação e estrutura das palavras. Vocês lembram disso? Acho que não. Vamos lá lembrar um pouquinho. Estrutura da palavra. Toda palavra em língua portuguesa ela é formada por pequenas partes. Estas pequenas partes nós chamamos de morfemas. Existem 6 tipos de morfemas em língua portuguesa, mas o que a gente mais vai precisar lembrar nesse momento são 3 deles. É o radical, a vogal temática e a desinência. Vamos ver um exemplo de uma palavra para ficar mais fácil de lembrar. Peguemos o verbo cantamos, que vem do verbo cantar. O verbo cantamos é formado pela raiz, ou melhor, pelo radical, que também é chamado de raiz cant, C-A-N-T, por uma vogal temática, que no caso é o A, e pelo mos, que é a nossa desinência. Cada um dessas partes, ou seja, cada um desses morfemas, tem uma função. No caso do radical, que também chamamos de raiz, é a parte que nunca vai mudar dependendo da conjugação deste verbo. Eu posso falar: eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. A raiz nunca muda. Já a parte que vem imediatamente após ela, que é a vogal temática, ela sim pode mudar. Por exemplo, eu canto. A minha vogal temática passa a ser o O, né? Tu cantas. A minha vogal temática passa a ser o A. E a desinência é o que vem depois dessa vogal temática, que no caso do verbo vai determinar a pessoa, primeira, segunda ou terceira, e o número que este verbo está conjugado, se é no singular ou se é no plural. Por que eu tenho que lembrar de tudo isso? Porque quando estudamos verbos regulares, a gente percebe esta regularidade na hora de fazer as conjugações. Que regularidade é essa? O fato do radical nunca se alterar, ele sempre vai ser o mesmo. Quando estudamos verbos irregulares, aí sim que começa a ficar um pouquinho mais difícil, porque aí a gente percebe que vai ter mudanças, e vai ter mudanças na raiz desse verbo, no radical desse verbo. Anota aí o conceito então. Verbos irregulares são aqueles verbos que não possuem certa regularidade ao longo de todas as possíveis conjugações. Eles sofrem acidentes e têm os seus morfemas modificados. E isso acontece devido à evolução da nossa língua. E é por isso que eu sempre digo que a língua portuguesa é uma língua incrível e fantástica.
Vocês querem exemplos de verbos irregulares? Vamos lá. Ser, estar, medir, pedir, pôr, haver, saber, fazer, vir, dizer, trazer, dar e mais uma infinidade. Mas vamos pensar no exemplo do verbo pedir. Vamos conjugar o verbo pedir no pretérito perfeito. Eu pedi, tu pediste, ele pediu, nós pedimos, vós pedistes, eles pediram. Mudou radical? Não, não mudou radical. Será que então o verbo pedir é um verbo regular? Vamos tentar conjugar agora o verbo pedir no presente do indicativo. Eu peço, tu pedes, ele pede, nós pedimos, vós pedis, eles pedem. Perceberam a presença do peço que modificou o radical, a raiz do verbo pedir? Pois é, esse é um exemplo claro de verbo irregular. Com o objetivo de facilitar o nosso estudo, nós vamos classificar os verbos irregulares em 4 tipos. Anota aí. Os verbos irregulares fracos, os verbos irregulares fortes, os verbos anômalos e os verbos defectivos. Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Os verbos irregulares fracos são aqueles que não terão o seu radical modificado no pretérito. Um exemplo é o verbo pedir, em que houve essa modificação apenas no presente. Então, o verbo pedir é um exemplo claríssimo de verbo irregular fraco. Um exemplo de verbo irregular forte é o verbo caber. Vamos conjugar o verbo caber no pretérito perfeito para a gente ver essa mudança forte. Eu coube, tu coubeste, ele coube. Nós coubemos, vós coubestes, eles couberam. Percebam que já para transformar para o pretérito perfeito, houve a mudança do radical. Afinal de contas, o verbo na sua forma infinitiva é caber. Se eu for tentar conjugar esse verbo no presente, por exemplo, eu vou ter eu caibo, tu caibes, tu cabes, ele cabe, nós cabemos, enfim, e aí vai. Este é um exemplo de verbo irregular forte. Por quê? Porque há mais de uma mudança no radical e há mudança já no pretérito perfeito. Ou seja, resumindo, se há mudança no radical já na hora de conjugar no pretérito perfeito, significa que eu tenho um verbo irregular forte. Verbos anômalos. O que são verbos anômalos? Anômalos vem de anomalia, de anormalidade, de algo que é muito diferente. Os verbos anômalos são aqueles que se modificam muitas vezes, que têm o seu radical modificado muitas vezes. E aí, em português, verbos anômalos são pouquíssimos. O exemplo que eu trago para vocês é o verbo ser. O verbo ser, ele pode ser eu sou, eu fui, eu era, eu serei, só usando a primeira pessoa de alguns tempos verbais do indicativo. Então, lembrem, anômalo é o verbo anormal, aquele em que vai apresentar muitos radicais. E é um dos mais difíceis de aprender para quem não é falante nativo de português. E por último, temos os verbos defectivos. O que significa essa palavra? Defectivo, defeituoso, que possui algum defeito. São verbos que não possuem algumas conjugações em algumas pessoas. Por exemplo, verbo abolir. Vamos tentar conjugar o verbo abolir no presente. Eu abolo, eu abolo. Estranho, né? Por que é estranho? Porque não existe. Não existe conjugação do verbo abolir na primeira pessoa do presente. Já na segunda pessoa haverá, né? Tu aboliste, tu aboliu, tu abole, no caso do presente, né? Este é um caso de verbo defeituoso, defectivo.
também irregular, porém classificado como defectivo. É isso, pessoal. Revisem a nossa matéria. Fiquem de olho no Classroom, porque daqui a pouco eu vou postar atividades lá pra gente ir treinando. E daqui a algum tempo, curto tempo, a gente vai fazer uma avaliação sobre isso. Aproveitem o Classroom para tirar dúvida. Pesquisem, vão atrás de outras fontes, procurem testes na internet. Tudo isso vai ajudar vocês a compreender muito mais sobre os nossos verbos irregulares. Abração, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam e hashtag fique em casa.